A paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. É uma grande alegria, ter você aqui comigo mais uma vez. E hoje, em especial, estamos começando mais uma revista da Escola Bíblica Dominical, aí construída a partir da CPAD, que é a nossa editora oficial, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E este quarto trimestre, que é o último trimestre agora da Escola Bíblica do ano de 2019, temos aí como o escritor, o pastor Osiel Gomes. E ele nos traz um tema extremamente interessante. Eu gostei demais, o título já me convidou a ler toda a revista. E eu fiquei muito feliz pelos temas das nossas 3 lições que se iniciam hoje. E mais ainda, porque finalizou a revista passada falando sobre a mordomia, a forma, os meios, a maneira como nós administramos, gerenciamos, lidamos com as coisas que Deus tem nos dado, com a família, com a igreja, com o trabalho, com as questões intelectuais de estudo, seja na escola, no caso de crianças, adolescentes e jovens, adultos, agora na questão da faculdade, seja aquele que estuda em casa, falou de muita coisa interessante que nós temos a responsabilidade, o compromisso e a obrigação de cuidarmos daquilo que Deus traz a nós da forma mais inteligente e mais responsável possível. E o pastor Osiel, ele traz esta lição agora, meio que dando sequência, não sei se foi intencional, mas eu percebi que é uma sequência. Por quê? Porque o título desta lição é o governo divino em mãos humanas. Nada mais voltado para o tema de mordomia do que um governo divino, a parte de Deus em governar tanto o povo de Israel quanto liderar a igreja cristã a partir da morte e ressurreição do nosso Cristo. Então o homem tem essa responsabilidade de ser o representante de Deus na terra. O governo é divino, mas quem o representa são seres humanos. E nós vamos ver nesta revista que o ser humano, por mais que ele tente, tem que tentar, tem que se esforçar, mas ele está sujeito à falha, ele está sujeito ao erro. E aqui nós teremos aí 3 lições maravilhosas a partir desta lição de hoje, que estará sendo ministrada aí na sua igreja, no próximo domingo, dia 6 de outubro deste ano de 2019, e traz como título esta primeira lição, abrindo esta revista. Muito boa, muito boa. Aí a primeira lição traz como título Conhecendo os 2 livros de Samuel. Então nós teremos aí como base dessas 3 lições os livros de 1º e 2º Samuel, que são um livro só, na verdade. Mas foi dividido em 2, para que nós tenhamos uma melhor forma de lidar com eles, de lê-los, de compreendê-los, de separar algumas histórias, os acontecimentos que acontecem, redundante, mas verdadeiro. Então, os acontecimentos que vão se desenvolvendo, se desenrolando ao longo destes 2 livros, 1º e 2º Samuel. Então aqui no texto áureo, nós temos aí em 1 Samuel capítulo 1, versículo 18, que diz assim: E disse ela, Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então aqui vamos falando mais ou menos no meio da história de Ana, da mamãe que sofria, desejando seu filho, desejando dar um filho ao seu esposo, e até aquele presente momento ela não conseguia engravidar. Ela tinha certamente ali algum tipo de enfermidade que a privava da gravidez.
é aquilo que nós conhecemos aí por esterilidade. E aqui ela se achega no templo e ora a Deus, pedindo misericórdia, pedindo a sua ajuda e pedindo um filho, dizendo: Senhor, dá-me um filho, dá-me filho, né? Tem até uma música muito bonita que fala a letra mais ou menos assim: dá-me filho. Aqui na verdade prática, nós já sabemos que a verdade prática é a síntese da lição. O nosso irmão aqui, ele vai apontar o caminho que ele vai seguir, trilhar nesta lição a partir da verdade prática. É o texto áureo, por assim dizer, né? Não o texto bíblico, mas o comentário, o resumo, né? Aquilo que ele vai conduzir dentro da lição, ele resume aqui na verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Então, ele vai conduzir-nos a partir desta frase, deste texto que ele resumiu ao máximo na verdade prática, mostrando para nós que, independente das condições, nós precisamos servir e adorar o nosso Deus, porque problemas todos têm, né? Aqui na introdução, a leitura bíblica em classe, como você viu aí, está em 1 Samuel capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Você leia aí para ambientar-se um pouquinho aí dentro daquilo que estaremos comentando. E aqui na introdução diz assim: neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então, o ser humano era ser humano lá atrás e é ser humano hoje. E será ser humano daqui a 100, 1000 anos, 2000 anos, se estivermos aqui ainda neste corpo, né? A humanidade, Jesus não tiver voltado, ser humano é ser humano. Então, nosso irmão finaliza aqui o texto da introdução dizendo: perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Então, se os líderes do passado não eram infalíveis, os líderes que somos, que temos, que seremos e que teremos neste mundo, no presente, agora ou no futuro, também não são infalíveis, são pessoas, são seres humanos. E Paulo bem disse que o mal está em nós, o mal habita em nós. E este mal nos conduz ao erro. E nem sempre nós conseguimos vencê-lo. Às vezes nós perdemos. É interessante que não aconteça, mas estamos sujeitos ao erro, à falha, ao pecado. Aqui no primeiro tópico, o título nos traz a seguinte frase: contexto histórico de 1 e 2 Samuel. Então, pelo menos o primeiro tópico, né, nós teremos aí algo bem literal, bem histórico. Para quê? Para que a gente se ambiente naquilo que o livro de Samuel, o princípio é uma introdução ao livro, né? Este primeiro tópico aqui. Primeiro subtópico, a originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1 e 2 Samuel formavam uma só obra, ou seja, era um só livro que foi dividido em dois. Assim como 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então, estes 3 ou 6 livros, né, Samuel, Reis e Crônicas, foram eles divididos em dois, para ficar melhor para a gente, né? Mas inicialmente era um só livro, Samuel, tanto Samuel quanto Reis, como também Crônicas. Os livros de 1 e 2 Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã. Aqui retrata mais ou menos aí o século 12 antes, não é depois, lembra que é 12 antes de Cristo, este período aqui onde foi escrito o livro de Samuel, até o cativeiro na Babilônia, que vai girar em torno aí do 6º século antes de Cristo.
Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação. Na verdade, qual é a intenção da Bíblia? A Bíblia, Deus fez com que estes homens, estas mulheres que viveram estas histórias registrassem para que nós tivéssemos a noção do que aconteceu lá atrás, para que nós tivéssemos uma ideia de como a igreja surgiu, porque a igreja cristã saiu de dentro do judaísmo. Então, a intenção da Bíblia, em princípio, é esta, é nos mostrar mesmo de que forma Deus atuou, de que forma Deus agiu e como se comportou o ser humano. Então, isso aqui não é somente, vou escrever por escrever, não, é um registro para que sirva para nós de ensinamento, de exortação, de incentivo, de assim, dar um gás na gente, para que a gente perceba o que os homens e mulheres de Deus passaram lá atrás, para que nós nos espelhemos neles também. Aqui no segundo subtópico, os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam, que é Samuel profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, que foi o segundo rei de Israel, e o nosso irmão coloca aqui um acréscimo, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir, tratar, moldar a vida dos reis e do povo hebreu conforme seus propósitos. Então nós percebemos aqui a partir da vida de pelo menos desses 3 personagens, que é Samuel, profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o segundo rei de Israel. A vida deles mostra para nós a forma como Deus se relaciona com o ser humano. Mostra que o homem sofre, que Deus não os abandona, apesar de em alguns momentos esses homens errarem, cometerem seus erros. Deus não os abandona, Deus continua tentando ajudá-los, Deus continua tentando conduzi-los à maturidade, ao amadurecimento. Então é super interessante nós lermos com esses olhos, de Deus tratando com as pessoas, de Deus querendo relacionar-se e ajudar, sobretudo, as pessoas a partir dessas histórias que a Bíblia nos aponta. Aqui no terceiro subtópico, o propósito de 1 e 2 Samuel. O propósito desses 2 livros é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Vamos iniciar aqui a partir do estado de anarquia. Por que um estado de anarquia? Porque todo mundo fazia o que queria. As pessoas viviam da maneira que eles achavam que era certo. Nem sempre, ou a maioria das vezes, eles não obedeciam a Deus. Conheciam porque desde muito tempo os pais mostravam para os filhos como Deus se relacionava, qual o desejo de Deus. As leis aqui já tinham sido dadas ao povo de Israel. O povo de Israel conhecia as leis, os mandamentos dados a Moisés, mas neste momento aqui o povo vivia em um estado de anarquia. Todo mundo fazia o que queria, fazia o que achava que era certo. Então daí a palavra que o nosso irmão usa aqui, estado de anarquia. Então eles saem, o livro de 1 e 2 Samuel vai mostrar a saída do povo, da nação de Israel, do estado de anarquia, aí nas palavras dele aqui, para a monarquia teocrática. Eu fico muito assim, não gosto de usar a palavra teocracia para o contexto bíblico. Quem quiser usar, fica à vontade, mas eu não gosto dessa palavra, monarquia teocrática. Esse termo foi cunhado, foi construído a partir de nações pagãs. Por exemplo, o Egito. O Egito, quem governa o Egito é Faraó. Quem é Faraó para aquela cultura egípcia, daquele momento? É o rei. Mas esse rei é Deus. É um homem-deus, é um Deus-homem.
ou seja, é um Deus no corpo de um homem. Então, a linhagem de faraós, eles são deuses, eles não são homens comuns, eles não são pessoas normais, eles são deuses. Daí a ideia de teocracia, ou Deus no governo, Deus no trono. Então, o faraó é Deus, então Deus está no trono, porque o faraó é Deus. E no caso da nação de Israel e da igreja cristã, não é Deus quem governa, literalmente falando. Deus tenta, Deus trabalha, Deus busca caminhos para influenciar aqueles que nos governam, aqueles que nos lideram, aqueles que nos pastoreiam. Deus, rapaz, não, é melhor. Deus vai a partir do Espírito Santo tentando mostrar o caminho, mas quem toma as decisões no final são os homens. Daí o título da nossa lição: Governo divino em mãos humanas. Então quem está governando é Deus? Não, são homens. Homens de Deus, mulheres de Deus, mas não são deuses. Por isso que eu não gosto do termo teocracia. É uma monarquia, ponto. Quem governa é o rei. Tanto é que Saul ficou afastado aí da vontade de Deus quantos anos? Seu reinado inteiro praticamente. Então Deus não governou. Como é que pode ser uma teocracia se Deus nem governava, se o rei nem ouvia a voz de Deus? É um tanto complicado, né? Eu, na minha cabeça, usar esse termo teocracia para a nação de Israel e para a igreja cristã, muito pior ainda. Bem, aqui no tópico 2, temos como título aí autoria e data. Primeiro subtópico, título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus. O nome de Samuel significa nome de Deus. As duas obras, né, os dois livros, ou um livro que foi dividido, né? Estou repetindo para que você guarde aí. É um livro só, mas foi dividido para melhor compreensão e o nosso trato diário com os dois livros, porque senão ficava uma obra muito grande, né? Então, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Então, os livros históricos, né? Se você ainda não dá uma olhada aí quais são os livros históricos, os livros históricos não têm um autor definido, né? Samuel, Reis, Crônicas, eles não têm uma autoria. Foi fulano quem escreveu. Não, Então, da mesma forma que Crônicas, Reis não têm uma autoria definida, os livros de 1º e 2º Samuel também não. Eles são, para nós, obras de escritores anônimos. Nós não sabemos. Podia ser alguém que estava bem próximo, certamente, de Samuel, acompanhou as histórias e colocou na ponta da caneta, né, da pena ali, escreveu para deixar registrado. Isso aí, Deus que conduziu essa pessoa, e graças a Ele por isso, para que nós hoje saibamos o que aconteceu nos dias de Samuel. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos. Então, pode ter sido qualquer um, mas certamente essa pessoa estava próxima, né? Era ali, estava bem pertinho, e a partir dos seus óculos, né? Essa testemunha ocular saiu acompanhando Samuel, buscando essas informações, registrou e deixou escrito para nós que, graças a Deus, essa pessoa o fez. Aqui no segundo subtópico, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Então, o livro aconteceu mais ou menos aí durante 30 anos, tudo isso aí, né? Aconteceu, foi registrado em mais ou menos 1100 e 970 a.C. Eu acho que mais um pouquinho, né? Porque só o reinado de Saul, se não me falha a memória, foram 40 anos. Então, Davi mais 40. Então, assim, mais ou menos aí, acho que foi um pouco mais do que ele coloca aqui para nós. Mas o registro, né? A data desses livros
foi entre mais ou menos 1100 e 970, claro que pode ser certamente foi um pouco antes, um pouco depois, para que alcançasse esses 3 reinados, na verdade, porque é Saul, Davi e na sequência Salomão, que também é relatado aqui, momentos da sua história, do seu reinado. Desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Então pega uma pontinha ainda do princípio ali do reinado de Salomão. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1 e 2 Samuel é de aproximadamente 130 anos. Então, por quê? Porque dá 40 para Saul, 40 para Davi e um pedaço ainda do início, né, do princípio ali do reinado de Salomão. Terceiro subtópico, a situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Então, Samuel substitui o sacerdote Eli. E, infelizmente, Eli, como sacerdote, ele poderia ser uma bênção, mas, como pai, ele não fez o que deveria fazer. Ele permitiu que os seus filhos fizessem o que eles queriam. E para aquele contexto, onde a obediência ao pai era extremamente necessária, cobrada, mas ele falhou nessa parte. Os seus filhos, certamente ali já consagrados sacerdotes, eles se viam substitutos de Eli e, infelizmente, eles praticavam coisas assim, absurdas dentro do templo, né? Na questão de prostituição, de bagunçar mesmo com as coisas consagradas a Deus. Enfim, infelizmente existem pessoas ainda hoje que fazem isso, que se acham filhos de pastores, familiares, primos, tios, irmãos de pastores, seja da igreja local, seja presidente de um campo, de um ministério, seja de uma convenção. Eu já vi situações assim que eu fiquei revoltado. Assim, feita, praticada por filhos de pastores, por pessoas ligadas a familiares, né, de um pastor, líder, de pastores líderes. Eu fiquei revoltado. Então é mais ou menos isso que estava acontecendo ali. Os filhos de Eli faziam coisas dentro da igreja, do templo, absurdas, impraticáveis, considerando as ordens de Deus para o povo de Israel. Mas Eli permitiu, Eli sabia e ele acabou permitindo. Mas o juízo veio, né? O juízo veio, demora. Acha que não vem, mas vem, viu? A espada do juízo vem sobre aqueles que brincam com a igreja, né? Com as coisas que representam a Deus aqui nesta terra. O sacerdote do povo era Eli, mas ele deixou se levar pelos filhos. Ele não fez o que deveria fazer. Estou falando de espancar, de bater, não. Estou falando de dar o mesmo tratamento aos filhos. Se alguém que está comigo cometer um erro e eu o disciplino, tem um costume ainda para muitas igrejas a questão da disciplina por conta de alguns pecados, não deveria alguns, porque pecado é pecado. Adultério é pecado, mentir é pecado, fofocar é pecado, enganar os outros é pecado, roubar é pecado, seja R$1 ou R$1.000.000. Então, pecado é pecado. E Eli não fez isso, ele não disciplinou seus filhos. Ele deveria ter tirado os seus filhos da função que eles estavam desenvolvendo, proibi-los de tratar das coisas da religião. Isso ele deveria ter feito, ele não fez e sofreu a consequência. Foi assim, a família foi dizimada, simplesmente. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. Aí em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29,
Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Então, assim, andavam de terno e gravata, subiam no púlpito, ensinavam, pregavam, dirigiam cultos, mas era só aparência. Assim, literalmente eram os hipócritas, né? Você sabe que o termo, a palavra, né, a nomenclatura hipócrita, representavam os atores do passado, as pessoas que representavam, por exemplo, filmes hoje, novelas, seriados, séries, são atores, eles não são aquilo que está lá na tela, mas eles representam personagens. Então, os filhos de Eli representavam, eram atores dentro, na frente do povo, né? Mas eles... É triste. E saber que tem pessoas que fazem isso hoje, aparecem na televisão, né? Vendem disco, têm acessos aí no YouTube, pregam, cantam em congressos gigantescos para milhares de pessoas, e na maioria das vezes os pastores, as pessoas que organizam esses eventos sabem da hipocrisia de cantores, pregadores, ensinadores, pastores, missionários, missionárias, e ainda levam essas pessoas. Por quê? Porque o povo inocente acha que... e vai lá para ouvir essas pessoas aí. Mas o juízo virá. Com certeza o juízo virá. Aqui no terceiro tópico, a teologia nos livros de Samuel. A teologia nada mais é do que eu pensar o texto bíblico, né? Então eu pego um texto e começo a imaginar, começo a buscar respostas, o porquê daquele texto, em que forma, em que momento, em que contexto aquilo foi escrito. Então a teologia é isso, é eu buscar, é eu cavar, é eu procurar resposta, ou melhor, discernimento, percepção dentro de um texto bíblico. E aqui no terceiro tópico o título é A Teologia nos Livros de Samuel. Primeiro subtópico aí, profecias cumpridas. Há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação. Então, nós podemos, naquele momento que o povo estava vivendo, em algumas comunidades não viram isto acontecer, mas nós que lemos a Bíblia, que buscamos a referência na Bíblia, vemos o texto escrito e 100, 150, 200 anos depois, vemos aquilo se cumprindo. Então, no livro de Samuel, profecias cumpriram-se na história e mudaram a configuração social, espiritual da nação de Israel. É muito bom a gente poder enxergar isso e saber que Deus é Deus e fala também através de homens e mulheres que se submetem a Ele. É maravilhoso. Segundo subtópico aqui, em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Então lembre-se que o povo de Israel vive em um estado anárquico. Todo mundo faz o que quiser. Não há uma organização, não há formas administrativas para conduzir as tribos, os clãs, as famílias, e o povo pede um rei, porque eles olham para as nações em sua volta e veem uma administração, veem pessoas, veem leis, veem normas, regras que regulamentam o dia a dia das pessoas, das comunidades, das cidades, e eles olham para aquilo e acham interessante. Fala, poxa, Samuel, como é que... ora a Deus aí, pô, traz um rei, levanta um rei aí para que ele nos governe. A nação está uma bagunça, todo mundo faz o que acha que é certo, e no final das contas, a injustiça
E nós queríamos um rei, Samuel. Unge um rei para que a gente seja melhor administrado, melhor gerenciado, para que a nossa nação cresça, prospere. Nós precisamos de um bom administrador, alguém a quem nós devamos nos submeter. Samuel ficou preocupado, é claro, entendeu ali naquele momento que o povo não queria se submeter a ele nem a Deus, mas eu enxergo com os olhos mais assim. É claro que tem a questão espiritual, mas eu olho também para este lado. O povo queria uma administração, porque eles enxergavam que eles viviam em uma anarquia, em um estado anárquico, e era muito ruim aquilo. Ninguém sabia o que era certo, todo mundo fazia o que achava que era certo. Aqui 1 Samuel capítulo 12, versículos de 1 a 5. Terceiro subtópico aí, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim, por exemplo, o rei Joaquim, e também o rei Zedequias. Então, a forma como a Bíblia aponta e o texto nos ensina, mostrando que os reis que se submetiam a Deus prosperavam, e os reis que desobedeciam a Deus, na maioria das vezes, os seus reinados não prosperavam, eles não iam para frente. Pelo contrário, a maioria deles foram assassinados, foram presos, foram humilhados. Situações ruins aconteceram com essas pessoas. E aqueles que obedeceram foram poucos, mas tiveram aqueles que obedeceram a Deus, eles prosperaram e os seus reinados foram reinados onde o povo se alegrava, o povo tinha paz, o povo tinha o que comer, o povo tinha tranquilidade e paz. As nações em volta eram derrotadas por esses reis, e esses reis construíam reinados sólidos, firmes. Por quê? Porque se submetiam a Deus, porque eles obedeciam à vontade de Deus e Deus os abençoava. A matemática é simples, não tem muito o que ser dito aqui. No quarto tópico, Samuel, o divisor de águas. No primeiro subtópico aí, um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual, onde todo mundo faz o que acha que é certo e no final vira uma bagunça, né? Porque ninguém sabe, não, isso aqui é certo, não é certo, fulano fez, não, vamos fazer também, aí o outro, não, isso aí não, aí virou uma bagunça. Então Samuel aparece neste momento. Por isso que o título aqui do primeiro subtópico, do quarto tópico é Samuel, um divisor de águas, ou seja, alguém que aparece ali para mudar, para fazer a transição de uma situação ruim, de uma situação chata para uma situação melhor, né? Uma situação legal. Então esse momento de transição foi a partir do surgimento aí do sacerdote e profeta Samuel. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Então, aquele momento onde os juízes governavam, e a gente percebe a partir da leitura da Bíblia, que não eram assim formas interessantes, o povo não se submetia. Então, essa transição entre os juízes e a monarquia veio a partir do surgimento de Samuel e o trabalho que Deus fez a partir dele, né? O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. Então, Samuel, a partir da orientação de Deus, conduziu, administrou, gerenciou esse momento de transição, saindo, né? Você sabe ali que tem um livro dos juízes,
era um momento onde quem governava o povo, as nações, a nação de Israel, as tribos, né, eram juízes. Então Samuel vem e faz com que essa transição seja da melhor forma, e ele conduziu muito bem isso, a partir dos juízes para a monarquia. Aqui no segundo subtópico, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Então Samuel, ele sempre esteve presente, aconselhando, ajudando. Ele era o coach, né? Para nós tem essa profissão que nasceu, já tem muitos anos, mas assim, para nós mesmo, apareceu mais de alguns anos para cá. É muito forte aí para algumas comunidades, alguns nichos empresariais, intelectuais, de nichos da nossa sociedade, da nossa comunidade, principalmente na questão profissional e em alguns momentos também intelectual, cursinho, estudando para concurso, aí buscam a ajuda de um coach, auxílio. Então Samuel era o coach aqui. Então a Bíblia já aponta para a profissão de coach, né? Então Samuel aqui, ele foi o coach nessa transição, tanto para Saul quanto para Davi. Ele conduziu esses monarcas aqui, esses reis, e os aconselhou. Quem não ouviu, pagou o preço. É só ler um pouquinho aí mais os livros de Samuel que nós vemos isso aí acontecendo. Aqui na conclusão, as muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. Então a intenção desta primeira lição é mostrar para nós quem era Samuel, né? A sua família, o seu contexto, a realidade que ele viveu, por que Deus o levantou, em que contexto, saindo ali da família do sacerdote Eli, que errou, que falhou, que conduziu o povo de qualquer forma. Ele omitiu-se ali a partir dos seus filhos, dos erros dos seus filhos. Ele foi conivente. Ele sabia dos pecados da sua família, mas ele não interferiu, ele preferiu se omitir. Ele foi covarde, o sacerdote Eli. O que tem que ser feito, tem que ser feito. E ele não fez o que deveria ser feito. Então, a partir dos seus erros, a consequência veio, os seus filhos foram mortos, o seu neto nasceu, morreu, ele morreu, enfim. Mas Samuel vem e assume a responsabilidade de administrar toda essa situação, de conduzir tudo isso. Então esta primeira lição aponta para nós aí o início do livro, mostrando dados históricos e tudo mais. E eu quero com muita alegria aqui finalizar esta lição, pedindo a você, caso você não seja inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal. Semanalmente aí você se inscreve nesse botãozinho vermelho, ativa lá o sininho. Toda semana nós estaremos postando aí. Hoje é só a primeira lição, né? Teremos aí mais 12. Então, nos ajude, ore por nós, se inscreva, nos acompanhe aí para a gente bater um papo, conversar e aprender muito a partir desta lição aqui. Deus te abençoe, ore por mim, pela minha família, e eu estarei fazendo o mesmo aí por ti e pela tua igreja. Um grande abraço e até breve.